Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje eu estou aqui para abordar, gente. Nós vamos conversar, nós vamos aprender sobre quem é Deus na Bíblia. Se ele é Trindade ou não é, dentro da Bíblia, tá, gente? A existência do ser precisa de experiências, precisa de uma conexão com ele para aprender quem realmente ele é, para poder entender, para ter conexão com ele, certo? Se ele decidir que é possível você enxergar ele, ou não, ou ir até ele no reino dos céus e ou não. Isso já é a pessoa com experiências. Nós vamos conversar dentro da Bíblia, tá bom, gente? E com algumas explicações extras para poder entender. Por exemplo, o Deus criador de Gênesis. Para quem não sabe, a palavra Deus, ela não define o nome de Deus. As pessoas antigas, de culturas antigas, criaram essa palavra para definir uma potência, um poder, alguém que tem um mandato, alguém que tem a superioridade de comandar, de governar, certo? E colocaram isso, o nome disso, como um Deus, um ser superior, que está além da existência, certo? Como um Deus criador. Só que nós vemos que na Bíblia tem um dos nomes chamado Yahvé, ou Javé, porque antigamente, nos textos judaicos, não tinha, no alfabeto judaico não tinha letra J, que nós entendemos por letra J no nosso alfabeto, mas não é letra J, é outra que fala. Então, temos quatro consoantes, e não Javé. Só que antes de Êxodos, tinha uma outra cultura, que é a dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, da época de Jó também, que ele é descendente de Issacar, né? Qual era o nome de Deus antes de Êxodos? Antes de essa apresentação, esse ser, se definir para Moisés que o nome dele é Eu Sou. Porque o significado meado aí do nome Javé é ser, existir ou aquele que causa o ser. Então, o nome Eu Sou lá, em Êxodo, para Moisés lá, é isso aí, é o Javé, certo? Mas e antes? Nós temos uma referência dos textos de Algoritmo sobre o panteão cananeu. Nesse panteão cananeu, esse documento é um texto bem antigo, uma cultura mais antiga, certo? Que tem ali a classe dos deuses, igual os povos gregos, certo? O panteão cananeu mostra que existe um deus El, e o Javé é um dos filhos, lá no panteão cananeu, tá? Tô falando fora da Bíblia, é um extra bíblico. É um documento que foi encontrado e datado como muito antigo, certo? Vamos lá, o panteão cananeu. Lá tem o deus El, que é o criador. Só que, lá é o deus criador, o deus El. Só que é uma coincidência, é um alinhamento paralelo com o Deus da Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia tem o El, Ohim, ou Elohim, e tem o El Shaddai, certo? El, Ohim, significa Deus dos deuses. El, Deus, Ohim, deuses, no plural, certo? Que não se encaixa, né, de acordo com meus estudos, que eu não defino a Trindade, não se encaixa com o Deus Criador, que é o Deus único. Agora, se ele fosse Trindade, ele caberia com o nome Ohim, caberia. Mas como não é trindade, ele não cabe com o nome Elohim. Então não tem como ser El Elohim, Elohim, certo? O El Shaddai, até que podemos chamar de El Shaddai, porque El é Deus e Shaddai é poderoso ou todo-poderoso. Então nós falamos Deus poderoso ou Deus todo-poderoso, certo? E isso é válido, El Shaddai, se encaixa. Então nós temos o criador de Gênesis com o nome El. El é um termo para classificar ele, um Deus, mas ainda não é o nome dele, certo? É isso que eu quero dizer. El ainda não é o nome dele. El significa Deus e não o nome dele, certo? É igual classificarmos um presidente. Um presidente. Lula, Jair Bolsonaro, Trump, certo? Os nomes são nomes, mas a patente é a patente. Então nós entendemos que El é a patente. Deus, um ser poderoso, supremo. Por isso tem o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Agora, Elohim ele se classificaria se fosse Javé, aquele que causa o ser. Só que ainda, eu acredito que ainda não seja Javé, por quê? Porque não tem vogal, não tem como chamar de Yavé. Ou seja, tem a vogal A e a vogal E ainda, certo? Não podemos afirmar porque não tem vogal. Mas podemos analisar um possível Ial, porque Ial vai chegar perto do nome Deus, e Shua, se colocar o Shua junto, vai ter o nome salvação. E se juntar os dois, nós vamos ter o nome do Messias, Yahushua. O nome do Messias, o nome do Jesus, Salvador. Yahushua no aramaico e Yeshua no hebraico. Então, Yahushua, a parte primeira dele, podemos classificar que é dessa forma que se pronuncia o nome de Deus. Por quê? Porque a tradução desse termo, dessa palavra, Yahushua, é Deus salva, ou Deus salvação, Deus salva, que é o porquê que o Messias foi enviado por Deus.
pelo próprio Deus e sendo o próprio Deus, para salvar. Deus salvando o povo por meio do sacrifício. Então esse nome é válido. Yahushua, que é o nome do Messias. Certo, pessoal? E temos também o nome Adonai. Adonai, que significa meu senhor. Porém, chamar esse nome é um pouquinho perigoso, porque a tradução de Baal é senhor. Então, usar um nome que está próximo também do significado de Baal é um pouco complicado, é ruim, né? A gente vai chamar um, sempre vem outro. É igual na Ubanda. Se chama Jesus lá, tem os espíritos deles lá que atendem por esse nome também. Para quem não sabe. Certo? Então, melhor chamar Yeshua, Yahushua, certo? Melhor, né? Agora vamos começar o porquê que eu não acredito na Trindade, gente. Vamos analisar uns pontos. O próprio Deus, no Velho Testamento, lá em Isaías e também em Apocalipse, ele fala, Jesus fala em Apocalipse, Jesus é suscitado para Apocalipse, e Deus, primário, todo-poderoso, fala nos textos de Isaías. Fala o seguinte: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir. Fora de mim não há outro Deus. Certo? Nas profecias, fala que viria alguém, um Messias, certo? Em forma de carne, nasceria alguém, Deus enviaria. Só que o texto, lá em Lucas, quando Gabriel vai falar para José, qual era para colocar o nome dele, ele informa que aquele era o Filho de Deus. O João Batista, que é primo desse Filho de Deus, ele fala que Jesus é o próprio Deus. Ele fala no princípio era o verbo estava com, eu vou explicar isso já, a diferença disso aí. Mas ele fala também, o verbo é Deus. Gente, tome cuidado com essa colocação de palavras. A palavra verbo significa palavra, falar. Jesus ele fala bem assim, lá nos textos contra Satanás no deserto. Ele fala que o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele fala que o ser humano vai viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Hebreus, fala que a palavra de Deus é mais afiada que a espada aguda de dois gumes. A espada aguda de dois gumes, ela sai da boca de Jesus lá em Apocalipse, quando João vê ele. Então a espada sai da boca de Jesus, ela é bem afiada. A palavra que sai da boca de Deus é mais afiada ainda. O significado da palavra verbo significa palavra. Então, lá em Gênesis, João Batista quer dizer que lá em Gênesis, a palavra que se fez carne estava diante dele ali, chamado Jesus, era o verbo de Deus. O poder de Deus ao falar, ao fazer existir. Por isso que a palavra estava com Deus, lógico. É do interior dele. Então, saindo dele a palavra, e essa voz que saía, essa palavra que saía, esse verbo que saía da boca de Deus pertencia a Deus, estava com Deus. Só que a palavra era o próprio Deus, o poder dessa palavra era o próprio Deus. Por isso que Paulo fala que o evangelho de Cristo é poder, é execução da ação, né, da palavra. É uma ação, execução da palavra, tem que acontecer, certo? Então, quando fala lá, o verbo estava com Deus, o verbo Jesus, a palavra Jesus, que se fez carne está diante de João Batista, era o próprio Deus. Ele fala, e o verbo é o próprio Deus. Ele afirma isso aí, certo? Agora, nós vamos saber também por que João Batista afirma que o Jesus iria batizar com o Espírito Santo. O João Batista batiza só com água. E o Jesus batizaria com o Espírito Santo. Então vamos entender. Jesus ele fala para a samaritana que Deus ele é Espírito. O anjo vai falar com José sobre o nascimento de Jesus. Ele afirma que aquele era o Filho de Deus. Ou seja, Deus ele fez um corpo de carne. Certo? Um ser humano. Ele fez um ser humano. Certo? Só que lá em Colossenses vai falar que Jesus ele é a imagem perfeita, semelhante. Ou seja, é um espelho, um reflexo de Deus na Terra. Quando fala que é imagem e semelhança, é só você olhar no espelho que você vai ver o que é imagem e semelhança. É um reflexo, certo? Então, Deus ele tem um reflexo dele na Terra, chamado Jesus. Yahushua, que é melhor. Quando esse espelho, essa imagem e semelhança desenvolve na Terra, ou seja, evolui, cresce, ele começa a chegar ao momento de ser batizado pelo Espírito de Deus dentro, o que vai acarretar em um encontro entre o Criador e a criação. Nós também somos a imagem e semelhança de Deus. Adão está classificado como filho de Deus. E lá em Gênesis, nós vamos ler que Deus ele fez Adão à imagem e semelhança de Deus. Certo? Deus fez a imagem e semelhança dele. Então, Adão também é um espelho de Deus. Então, nós temos aí, assim, Deus do Gênesis, o Deus El, veio lá entre a divisão do Velho Testamento e o Novo Testamento e criou o espelho Jesus, imagem e semelhança, um corpo de carne, como se fosse uma roupa. Entrou dentro, é o batismo do Espírito Santo, tá? Ele entrou dentro. Batizou Jesus. Quem está agindo dentro de Jesus? O Espírito do Deus Todo-Poderoso. Certo? Na hora da morte, quem morre é a forma de carne. Porque se Jesus, humano,
fosse eterno, não tinha como ele morrer, já que ele seria eterno, certo? E para ser trindade, teria que os três ser eterno. Deus, do Gênesis, ele é eterno, e o Espírito Santo, por ser espírito, então ele também não morre, ele é eterno, além de ser todo poderoso, né? Mas o Jesus, ele é mortal, ele morreu. Saiu sangue, morreu, então ele não é eterno, certo? Então nós temos uma quebra aí na trindade. Então, para poder não tirar a supremacia do Yahshua como filho de Deus, a legitimidade, nós vamos entender a divindade dele, certo? A parte humana morreu. Em Atos, nós vamos descobrir quem é, o que é que acontece na ressurreição. Ah, mas ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou. O humano não. Quem ressuscitou foi a forma eterna. A forma eterna, que é o Espírito de Deus, está lá em Atos, tá bom? Ressuscitou o Jesus humano. Por que que necessitava acontecer essa ressurreição? Porque ele ainda precisava do corpo físico para poder aparecer aos demais humanos após a ressurreição. Só que ele precisava também ir assumir o trono, certo? Só que para assumir o trono ele não podia usar o corpo de carne. Para assumir o trono ele tinha que ir em forma de espírito, porque o corpo de carne não entra no reino dos céus. A matéria, o corpo físico, não entra no reino dos céus. Ah, mas Elias, Enoque, sim, subiram. Porém, quando Elias desce para conversar com Jesus, na transfiguração, Elias não está com corpo de carne, não. E Jesus, para conversar com eles dois, ele precisou transfigurar o corpo também, para um corpo de glória. Então, o corpo de Moisés e o corpo de Elias estavam glorificados, era um corpo glorificado que Paulo prega sobre isso. Estou ansioso para ter logo o meu corpo de glória, o corpo que está no reino dos céus me esperando. Assim que essa matéria aqui, assim que esse corpo de carne se desfazer, tem um outro corpo me esperando. É o corpo glorificado. Então, meus irmãos, quando Moisés ele desce para conversar com Jesus, desce com o corpo glorificado. Então, quando Elias foi transladado, levado, a carruagem, ele não ficou com o corpo de carne. Quando Enoque foi levado também, arrebatado, não ficou com o corpo de carne. Tá? Vamos ver essa diferença. Vamos perceber isso aí. Então Jesus ele precisava pegar o que já era dele, que era o trono. Ele assumiu o trono lá no reino dos céus, que já era dele. Ou seja, se Deus em Gênesis é Deus e já tem o trono, fez um corpo de carne, entrou dentro do corpo de carne, começou a pregar para todo mundo, fazer milagre, etc. Morreu, mas morreu o corpo de carne. A forma eterna permaneceu. É aí que valida a supremacia do Filho de Deus. Porque o Espírito que está dentro ressuscita ele. Ok? Só que para subir no trono, quem sobe é a forma eterna. Subiu no trono, assumiu de novo. E quando desce, desce em forma de batismo do Espírito Santo. Ah, mas aí você já está falando terceira pessoa. Peraí, eu vou explicar para você. O Espírito de Deus criou um corpo de carne. Morreu, morreu. Corpo de carne, o Espírito continua. Subiu no trono, desceu ainda Espírito. Ah, mas é Espírito Santo. Ok. Deus do Gênesis, lá em Gênesis, ele não peca. Então ele é santo. Jesus até fala, Deus é Espírito. É necessário que adore ele em espírito e em verdade, ou seja, em santidade, santificação. Então, sabemos que Deus ele é santo e não peca. Ele é Deus, é Espírito e não peca. Então, o que ele é? Santo. Desceu como Espírito, santo. Simples de entender. Aí, nós temos o Jesus Cristo ressuscitado, que ainda anda como matéria lá, após a ressurreição, para poder aparecer às pessoas. E para Paulo, ele aparece em forma de Espírito. Ele não aparece alegando que ele é o Espírito Santo. Ele alega para Paulo que ele é o Jesus Cristo ressuscitado. Em forma de quê? Espírito. E já que ele não peca, o que ele é? Santo. Deus do Gênesis vestiu uma roupa de carne, um corpo humano. Ok? Morreu. O corpo humano continuou a forma eterna do Deus de Gênesis. E porque ele não peca, o que ele é? Santo. Simples de entender. Desceu com o batismo do Espírito Santo. Se uniu com toda a carne. Ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus, com a união que Jesus Cristo fez, se derramando sobre toda a carne, nós somos agora amigos de Deus, através de Jesus Cristo, através do Deus do Gênesis, que se derramou por toda a eternidade. Fez o sacrifício por toda a eternidade. Então, eu não acredito na trindade, eu acredito em um único Deus cumprindo as profecias. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir, e fora de mim não há outro Deus. Ah, mas quem criou então a trindade? Por que pregam a doutrina da trindade? O Concílio de Nicéia, amigos, datado aí de 381 depois de Cristo. Teve o Concílio de Nicéia, em 250, 336 depois de Cristo, e depois teve o Concílio de Constantinopla, para poder firmar isso aí, certo? E eles que formalizaram uma possível existência da Trindade. A base deles é a seguinte: ah, mas Jesus orou para o Pai quando estava em aflição. Sim, pessoal, a forma humana de Jesus, humana, tem todos os sentimentos: dor, aflição, tristeza, medo, de uma forma humana de Jesus.
orou para a forma eterna. Desnecessário? Era. Só que tem uma didática, tá? Nessa oração dele. Ele mostra que ele mesmo necessitava de fazer uma conexão com a forma espiritual. Se ele não fizesse isso, nós também, e os apóstolos, não teríamos esses ensinamentos. Então ele ora a forma eterna de Deus, sendo ele mesmo, informando que ele está em aflição. A outra base é o batismo. Isso. A ordenança de Jesus. Muitos alegam essa tese, essa base, que Jesus, ao ordenar e batizar em Mateus, que eu levo esse texto como texto errôneo, porque nem em Marcos, nem em Lucas, e nem em João, e nem em Atos temos essa observância, Atos dos Apóstolos, e nem nas cartas. Nós não temos essa observância. Só em Mateus. Em Mateus que tem 2 endemoniados gadarenos, certo? Mateus que tem uns textos diferentes dos demais. É isso que eu quero dizer. Então, quando você observa a criação do livro do Evangelho de Mateus, ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Isso quebra um pouquinho a veracidade, não? No meu ponto de vista, sim. Por quê? Olha só, ele fala assim, ide pregai a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Só que olha só, quando Paulo, lá em Atos, se não me engano, 19, lá em Atos, ele encontra 12 discípulos de João Batista. Esses 12 discípulos de João Batista, Paulo lhe pergunta se eles já receberam o Espírito Santo. Eles vão informar para Paulo que eles nem sequer sabem desse Espírito Santo, nem sequer conhecem esse Espírito Santo. Então, Paulo vai informar, ele vai definir que esses discípulos de João Batista foram batizados nas águas. No batismo de João Batista, Paulo separa o batismo de João Batista com o batismo de Jesus. Aí o texto vai definir assim, está escrito lá, que Paulo então impôs a mão neles, as mãos neles, certo? E eles foram batizados em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus, e não na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Paulo sempre batizando em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque após Jesus Cristo ressuscitar, que fica o Espírito de Deus, é o Espírito que não peca, é o Espírito Santo. Então, quando Paulo batiza, ele transfere o Espírito Santo. O batismo de Jesus Cristo é esse, e não a Trindade. João Batista afirma, o meu batismo é das águas, mas ele batiza com o Espírito Santo. Logo, nós vemos essa teoria do Concílio de Nicéia se quebrar. Não existe a Trindade. Tá bom? Quem pega esses argumentos aí da oração de Jesus, que a parte física, a parte matéria dele, a parte humana dele, ora a parte eterna, achando que são 2 pessoas, não são. E quem pega a tese aí do batismo, achando que Jesus ordena para batizar em nome da Trindade, quando eu era da religião, eu fui batizado em nome da Trindade. Um conceito errôneo e sem estudo, tá? Na época eu também não tinha estudo. Não, não condeno ninguém, que eu também não tinha. E quanto mais a gente pensa que tem, menos tem, né? Mas nós estudamos todos os dias para isso, para poder se alimentar cada vez mais da verdade, e a verdade liberta. Então, pessoal, é isso aí. O conceito da Trindade não existe. Chama de herege quem quiser, não tem problema. Até porque, nessa época, teve também os arianismos, né, do povo godo, os godos, da Germânia, e teve também o modalismo unicista, certo? Aí, esses pessoal dos concílios, eles criaram também a defesa da palavra herege, que são todos aqueles que têm por escolhas, pode dar o significado, têm por escolhas optar em uma outra doutrina que são contra a deles. Então, eles estabeleceram uma regra, eles ditaram, escolheram, definiram que existe a Trindade. E todos aqueles que se opor a essa decisão de um concílio, certo? Seria chamado de herege. O que significa herege? Aquele que se opõe, aquele que faz uma escolha de se opor por ter uma outra doutrina com base em verdade. É chamado de herege mesmo se for provado que eles estão errados. Então, a religião, ela chama de herege mesmo sabendo que está errado. Mas como assim a religião que é errada? Uma das maiores heresias da religião é a Trindade. A outra é exercer todo o sacerdócio de Moisés que Jesus Cristo, com o sacrifício na cruz do Calvário, encerrou. Escrito em 2 Coríntios 3, versículo 14. Jesus Cristo encerrou todas as ações do velho sacerdócio físico, os rituais físicos de forma humana, eliminou todos. Tanto posso provar isso, que em Gálatas 3:10 vai falar que todos aqueles que praticam as leis de Moisés estão debaixo de maldição. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, versículo 9, vai dizer que todas as práticas de Moisés só servem para a morte e para a condenação, não servem para a vida eterna. Então, todos aqueles que praticam as ações que Moisés ensinou, está praticando o oposto ao que Cristo criou. Então, vocês estão invalidando, quem pratica isso, tá, gente? Quem pratica as ações de Moisés, estão invalidando o sacrifício de Jesus Cristo, isso é
não sei se posso considerar como blasfêmia, mas é um erro muito grave, tá? Porque com o sacrifício na cruz do Calvário, Jesus Cristo rasgou o véu, tirou o limite, ele é o pastor, nós sendo a ovelha, nós escutamos a voz do pastor, é o Espírito de Deus, que é o cabeça da igreja, ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro pastor, que nos guia através do pensamento, através do coração, escrevendo as leis de Deus e os ensinamentos no interior, nos guiando todos os dias. Ele é o nosso pastor, nós somos o templo, habitado do Espírito de Deus, ele habita dentro de nós e nos guia. Ah, mas e o culto coletivo? Romanos 12:1. Oferecer a Deus um culto vivo em holocausto, em verdade. Lembra de Jesus falando? Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus. Romanos 12:1. Oferecer a Deus um culto racional, ó, a mente, no interior, para agir como luz candeia na terra. Entendeu? Ah, mas a igreja é um corpo, sim, o corpo de Cristo, certo? A igreja é um corpo e não um lugar, tá? Eu não posso falar que eu vou à igreja sendo que eu sou a igreja, certo? Eu não posso falar que estou indo à igreja, porque seria um lugar, mas a igreja não é um lugar. A igreja é o corpo de Cristo invisível. Como que é invisível? Ele foi criado de forma espiritual e ele foi colocado em cima do nosso corpo. Para você que ainda não entendeu o conceito da Trindade, pode nos acompanhar aí que eu vou explicar passo a passo, tá, gente? Então, até aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido que a Trindade, nos meus estudos, ela não existe, ela foi colocada pelo Concílio de Nicéia de Constantinopla. Ah, temos aí os arianos antes desses concílios que também batia de frente um pouco. E temos aí o modalismo unicista que também batia de frente com isso aí. E ao estudar bastante, vi que realmente não existe. A não ser que o próprio Deus, em espírito, desça na minha frente e me mostre tudo, me faça ver tudo, certo? Se ele é 3, se ele é 1, se ele é 2, ele vai fazer ver. Fora isso, dentro da Bíblia, pessoal, não existe, tá bom? Aí se cumpre a frase aonde ele fala, fora de mim não há outro Deus. Eu expliquei tudo passo a passo, tá bom? Espero que você tenha entendido muito bem. Um abraço.